Imagine um homem simples, que cresceu entre livros e orações silenciosas, de repente ser escolhido para o cargo mais poderoso da Igreja Católica. Agora pense, e se esse homem não fosse apenas um religioso, mas alguém moldado por uma tradição profunda, quase esquecida por muitos, a espiritualidade agostiniana? O que isso revela sobre os tempos em que vivemos? Que tipo de mudanças pode trazer um Papa que carrega no coração os ensinamentos de Santo Agostinho? Pense em quantas pessoas estão agora mesmo enfrentando crises espirituais, conflitos familiares que parecem não ter fim, dívidas que esmagam a esperança, doenças que desafiam a fé, vícios que roubam a paz. Em meio a tudo isso surge um novo Papa, mas não um Papa qualquer. Leão XIV, um agostiniano. Isso tem um significado poderoso, e é sobre isso que você precisa ouvir hoje. Você já se perguntou: 1. O que torna um Papa agostiniano tão diferente dos outros? 2. Por que a espiritualidade de Santo Agostinho pode impactar milhões de vidas nos dias de hoje? 3. O que essa escolha revela sobre o estado espiritual do mundo atual? A resposta a todas essas perguntas começa com uma verdade profunda. Ser agostiniano não é apenas uma questão de formação acadêmica ou tradição monástica. É um chamado para viver com intensidade a luta entre a carne e o espírito, entre o ego e a graça de Deus. E quando alguém assim é escolhido para liderar a igreja, é porque o mundo precisa, mais do que nunca, ouvir a voz da conversão, da humildade e da verdade interior. Se esse tema já te tocou de alguma forma, não perca tempo. Inscreva-se no canal, curta este vídeo, deixe seu comentário e compartilhe com quem precisa entender o que está acontecendo na igreja e no mundo. Revelações surpreendentes estão por vir, e a última será a mais poderosa de todas. Santo Agostinho nasceu no século IV, em Tagaste, no norte da África. Ele conheceu a vaidade do mundo, se perdeu em filosofias vazias e buscou sentido em prazeres passageiros, como muitos hoje. Sua conversão foi uma batalha espiritual dramática, marcada por lágrimas de sua mãe, Santa Mônica, e por uma experiência de fé transformadora ao ler um trecho da carta de Paulo aos Romanos. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não cuideis da carne em suas concupiscências. Romanos 13:14. Agostinho, antes um jovem arrogante e sedento de glória, tornou-se um dos maiores pensadores da história cristã. Sua teologia moldou séculos de doutrina, mas não foi apenas sua mente brilhante que o consagrou. Foi sua alma quebrada e restaurada pela graça que o tornou símbolo de esperança para todos os que se sentem indignos de Deus. Agora pare e pense. Quantas vezes você já se sentiu como Agostinho? Confuso, dividido, vivendo uma vida que você mesmo não entende, buscando paz onde só encontra vazio? É por isso que um Papa agostiniano representa mais do que um novo rosto no Vaticano. Ele é um sinal, um apelo ao arrependimento, um convite ao retorno à essência da fé. Leão XIV, o novo Papa, é o primeiro agostiniano a assumir o trono de Pedro em séculos. Ele vem de uma ordem que preza a interioridade, a comunidade e a verdade iluminada pela graça divina. Isso significa que suas decisões, suas palavras, seus gestos, tudo carregará o peso de uma espiritualidade que não busca fama, mas verdade. Que não se curva ao poder político, mas à autoridade das Escrituras. Num mundo onde a igreja muitas vezes é pressionada a ser apenas uma instituição social, a figura de um Papa agostiniano nos chama de volta ao que realmente importa: o coração transformado, a alma salva, o ser humano reconciliado com Deus. Agostinho disse: Fizeste-nos para ti, Senhor, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousar em ti. Essa frase tão antiga ecoa hoje como um grito silencioso em milhões de almas perdidas.
Aqui no Brasil, é comum encontrar pessoas que, mesmo indo à igreja, ainda vivem presas a mágoas, medos e vícios ocultos. Como o caso de Dona Lourdes, uma senhora simples de Belo Horizonte, que passou 20 anos orando pelo filho dependente químico. Ela não tinha teologia, mas tinha fé. E como Santa Mônica, não desistiu. Hoje, seu filho é um evangelizador que ajuda jovens em recuperação. Isso é espiritualidade agostiniana, oração persistente, esperança contra a lógica do mundo, entrega total a Deus. É por isso que o surgimento de Leão XIV como Papa não é apenas um fato político ou eclesiástico. É um reflexo das dores e das orações que sobem diariamente aos céus. E Deus, em sua soberania, responde às dores do povo com líderes moldados no fogo da oração e da conversão. Você já pensou que talvez Deus esteja levantando este homem para trazer respostas aos clamores da sua própria vida? E você, como tem vivido? Está buscando Deus com sinceridade? Ou tem se distraído com as vozes que prometem paz, mas trazem confusão? Um Papa agostiniano nos lembra que o caminho da fé é um mergulho para dentro, que a salvação não começa nos palácios do Vaticano, mas no quarto fechado, onde você dobra os joelhos e clama por misericórdia. Se você assistiu até aqui, escreva nos comentários: Senhor, transforma meu coração, e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. A vida cristã é uma luta constante entre o que somos e o que Deus nos chama a ser. Santo Agostinho entendia essa tensão melhor do que ninguém. Ele sabia que o mal não é apenas uma força externa, mas algo que habita dentro de nós, nas escolhas pequenas, nas concessões diárias, nas palavras que ferem, nos desejos que nos afastam da verdade. Por isso, quando um Papa assume o trono com essa consciência enraizada em sua alma, a Igreja é chamada a despertar de um sono espiritual. Leão XIV. Não é apenas um nome novo no papado, ele representa uma memória viva, a memória de um cristianismo mais profundo, que não se contenta com cerimônias bonitas, mas clama por conversão real. Quando Agostinho se deparou com os pecados de sua juventude, ele não os escondeu. Pelo contrário, os expôs em suas confissões. Confessar não era humilhação, era libertação. Quantos hoje estão presos porque têm medo de confessar, de reconhecer que erraram, que precisam de ajuda, que estão cansados de viver pela metade? Talvez seja esse o chamado que ecoa na eleição de um Papa agostiniano, o chamado à sinceridade diante de Deus. O mundo se acostumou com máscaras. Redes sociais exibem vidas perfeitas, enquanto corações reais sangram no silêncio. Mas Deus não abençoa aparências. Ele cura o que é verdadeiro, o que é rasgado, o que é entregue com lágrimas. Nos dias atuais, a Igreja enfrenta escândalos, divisões, desconfiança. Muitos já não veem nela um refúgio espiritual, mas uma instituição política. Por isso, a presença de um Papa que valoriza a interioridade, como ensinava Agostinho, é tão significativa. Ele não traz fórmulas de marketing, mas um convite ao recolhimento. Ele não chega para agradar multidões, mas para lembrar que a fé começa no silêncio da alma. Santo Agostinho dizia: volta ao teu coração, lá encontrarás o Senhor. Esse ensinamento é um soco na superficialidade moderna. Enquanto muitos correm atrás de promessas de prosperidade, cura imediata ou fama espiritual, o verdadeiro evangelho continua sendo o mesmo. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. Um Papa agostiniano se alinha com esse evangelho sem adornos. E isso por si só é uma revolução. Na Bíblia, vemos homens e mulheres que passaram por processos profundos de transformação. Moisés fugiu do Egito, mas encontrou Deus no deserto. Davi pecou gravemente, mas chorou amargamente diante do Senhor. Pedro negou Jesus, mas foi restaurado pela graça. O próprio apóstolo Paulo viveu como perseguidor antes de se tornar apóstolo.
Todos eles, como Agostinho, viveram a verdade de que Deus não escolhe os perfeitos. Ele aperfeiçoa os escolhidos com dor, disciplina e amor. E onde entra o Brasil nessa história? Em muitos lares brasileiros, a luta espiritual é diária. Gente que trabalha duro, mas vive endividada. Jovens que cresceram sem pai, buscando identidade nas drogas ou nas ruas. Mulheres que sustentam a casa com fé e suor, enquanto oram pelos filhos desviados. Igrejas lotadas, mas corações vazios. Religião sem transformação. É nesse cenário que a figura de Leão XIV se torna símbolo, não por ele mesmo, mas pelo que representa, um retorno à essência da fé. Imagine um jovem chamado Rafael, da periferia de Recife. Ele cresceu ouvindo que igreja é coisa de velho e fé não paga boleto. Entrou no tráfico aos 16. Aos 21, já tinha visto mais funerais do que festas. Um dia, fugindo de um acerto de contas, se escondeu num templo evangélico abandonado. Lá dentro, encontrou um folheto com uma frase de Agostinho: "Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova." Aquilo mexeu com ele. Pela primeira vez, alguém colocava em palavras o vazio que ele sentia. Hoje, Rafael é voluntário em uma casa de recuperação, resgatando outros jovens com o mesmo amor que o alcançou. Essa é a força de uma espiritualidade enraizada na verdade. Não é uma teoria bonita. É uma chama que atravessa os séculos e acende corações hoje. Quando o Papa Leão XIV fala de oração, ele fala como quem ora. Quando fala de pobreza, fala como quem renunciou ao luxo. Quando fala de graça, fala como quem sabe que só está de pé porque Deus foi misericordioso. E essa coerência é um sopro de esperança para uma geração sedenta de líderes verdadeiros. A igreja não precisa de mais estratégias, precisa de santidade. E santidade, como ensinava Agostinho, começa na humildade. Se me perguntais qual é o primeiro degrau da escada para o céu, eu vos respondo: é a humildade. E o segundo, a humildade. E o terceiro, a humildade. Essa humildade não é passividade. É coragem de obedecer mesmo quando custa. É ousadia de amar quando tudo ao redor grita ódio. É escolher a cruz em vez da coroa. O Papa agostiniano, por definição, é alguém que entende essa lógica do reino. E isso pode transformar o rumo da igreja. Talvez você esteja cansado da religião superficial. Talvez já tenha se ferido com líderes que falavam de Deus, mas viviam longe dele. Talvez sua fé tenha esfriado. Mas saiba, Deus continua levantando homens que o temem de verdade. E talvez, só talvez, Leão XIV seja um desses. Não por sua eloquência, mas por sua fidelidade ao que é eterno. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, não se cale. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa de esperança e escreva nos comentários: Deus, renova minha fé. A graça de Deus continua agindo onde há corações quebrantados. E a igreja, quando guiada por essa graça, volta a ser o que sempre foi chamada a ser: casa de restauração, escola de sabedoria e abrigo para os aflitos. Há momentos na história em que Deus permite que uma voz se levante para confrontar, consolar e corrigir. Vozes assim não surgem da política nem da ambição, mas da intimidade com o Altíssimo. É nesse espírito que a eleição de um Papa agostiniano não pode ser vista como coincidência, mas como resposta. Em tempos de crise moral, esvaziamento espiritual e confusão doutrinária, Deus levanta um homem moldado pela graça, consciente de sua fragilidade, mas cheio do temor do Senhor. Agostinho nunca se achou digno. Mesmo como bispo, dizia que era pastor para vós, mas cristão convosco. Essa consciência profunda da própria dependência de Deus impedia-o de cair na vaidade do cargo. Da mesma forma, espera-se de Leão XIV não uma postura imperial, mas pastoral, alguém que governa com joelhos no chão,
alguém que carrega, antes do anel, a marca da cruz. Nos tempos bíblicos, vemos essa mesma lógica em ação. O profeta Samuel foi chamado em meio ao silêncio espiritual de Israel. Davi foi ungido enquanto pastoreava ovelhas e ninguém acreditava nele. Esther foi colocada no palácio para um tempo como este. Esther 4:14. Homens e mulheres comuns, mas atentos à voz de Deus, mudaram o curso da história porque colocaram a vontade divina acima da própria. O mundo atual precisa de líderes que sejam resposta, não reflexo, da cultura. Leão 14, vindo da ordem de Santo Agostinho, carrega consigo um legado de resistência espiritual. Ele não será aplaudido por todos. Os que preferem um evangelho sem renúncia talvez se incomodem. Mas quem anseia por autenticidade verá nisso uma esperança. Você já percebeu como o mundo se tornou barulhento? Cada um grita sua opinião, seu desejo, sua dor, mas poucos ouvem. Agostinho escreveu: interior íntimo meu. Deus é mais íntimo de mim do que eu mesmo. Essa frase resume o coração de uma espiritualidade que não se perde no ativismo religioso, mas se encontra no recolhimento. Não é fugir do mundo, é enfrentá-lo com a alma limpa, depois de estar a sós com Deus. Um papa agostiniano, ao falar, carrega o peso do silêncio orante. Ele não apressa respostas, ele escuta, ele pondera, e quando fala, não busca agradar, mas edificar. Isso é raro, e isso é necessário. Pense na igreja como um grande navio. Por fora, ela enfrenta tempestades, ondas e ataques. Por dentro, precisa de um leme firme, conduzido por alguém que conheça não só o mapa, mas o vento do espírito. Leão 14. Talvez seja esse timoneiro. Não por genialidade, mas por fidelidade. Aqui no Brasil, onde a fé é pulsante, mas muitas vezes mal formada, a mensagem de Agostinho pode curar distorções perigosas. Existe uma geração crescendo sem Bíblia, sem oração, sem doutrina. Gente que se decepcionou com instituições e decidiu viver a fé do seu jeito. Mas uma fé sem base é como casa sem alicerce, cai com o primeiro vendaval. Santo Agostinho ensinava que a verdade não é criada, mas descoberta. Ela existe antes de nós e nos julgará depois de nós. Essa verdade está na palavra de Deus, e é a ela que a igreja precisa voltar. Não com medo do passado, mas com coragem de recomeçar. Se Leão 14 for fiel à sua origem, ele será esse farol. Um líder que aponta para Cristo e não para si. Que lembra que ser cristão é mais do que pertencer a uma igreja, é ser transformado por dentro, que desafia os crentes mornos a reacenderem o fogo, que consola os que choram em silêncio, que sacode os que se acomodaram no pecado. Mas a pergunta é, e você? Vai esperar que um novo Papa resolva os problemas do mundo ou vai começar por si mesmo? Vai observar de longe ou vai se entregar totalmente a Deus, como Agostinho fez? Talvez hoje seja o momento de você se reconciliar com Deus, de voltar a orar com sinceridade, de perdoar aquele familiar, de abandonar o vício secreto, de sair do orgulho e cair de joelhos. Deus ainda fala, Deus ainda chama e Deus ainda transforma. Você pode ser alguém como Agostinho, que passou anos longe de Deus, mas foi resgatado pelo amor imenso do Pai. Pode ser como Santa Mônica, que orou anos por um filho e viu o milagre acontecer. Pode ser como Leão 14, alguém que jamais imaginava ser usado de forma tão poderosa, mas foi porque se colocou nas mãos do Criador. Se você crê que Deus ainda age, escreva nos comentários: Senhor, eis-me aqui. E compartilhe essa mensagem com alguém que precisa acordar espiritualmente. A igreja vive um tempo decisivo e você faz parte disso. A escolha de um Papa agostiniano não é um detalhe histórico, é um sinal.
E os sinais de Deus nunca vêm à toa. Inscreva-se agora no canal para receber mais reflexões profundas como essa. Deixe seu like, comente sua opinião com sinceridade e envie este vídeo para quem você ama. Há outros vídeos na tela que vão fortalecer sua fé. Assista com atenção. A resposta que você procura pode estar neles. Até o próximo vídeo. Se você já se sentiu perdido tentando entender a Bíblia, não está sozinho. Muitas vezes, o caminho pode parecer confuso. Se você busca uma leitura guiada, que torna tudo mais claro e acessível, eu encontrei uma ferramenta incrível que pode transformar sua experiência com as Escrituras. Dá uma olhada na descrição do vídeo, quem sabe pode ser exatamente o que você precisa.